É para as pessoas tomarem indistintamente vermífugo todo ano para fazer uma limpeza dos parasitas do intestino? Para responder essa pergunta, nós precisamos levar em consideração que nós não vivemos isoladamente no universo. Nós vivemos em simbiose, nós convivemos com uma imensa microflora. O que é essa microflora? São coisas pequenas que vivem, né? Flora lembra de flores, mas é também uma fauna e uma flora microscópica graças à qual nós conseguimos viver. Essa microbiota, né? E não só a microbiota, também dos chamados vermes, protozoários eumintos, tem uma função, entre outras coisas, na nossa imunidade. Tem uma função na relação do intestino com o sistema imunológico e até mesmo com o cérebro. Nós não estamos livres das bactérias, dos vírus, dos vermes dentro da gente. Porque o que é o nosso intestino? Nosso intestino é uma continuidade do ambiente. É como se fosse um ar livre. O meio ambiente que se estende através da boca, que você vai colocar alimento na boca, e vai pelo tubo digestivo até o canal anal e o ânus, porque ali acaba. Então essa extensão toda de tubo digestivo é uma extensão do ambiente externo, na verdade. Não é dentro do corpo, quer dizer, é dentro do corpo, mas ainda é uma extensão do ambiente externo. Aí, o que vai absorver de lá é o que vai realmente, digamos assim, ser incorporado no nosso organismo. Então, o nosso organismo convive com centenas de espécies de outros organismos no meio externo. O meio externo não só é o ar livre que nós estamos expostos, mas também a nossa pele e também o nosso sistema digestivo. Então, existem inúmeras espécies, muitas das quais ainda não foram nem conhecidas ou descritas, de vírus, bactérias e outros bichos que convivem e que criam esse equilíbrio, criam uma microecologia dentro do nosso corpo. Quer dizer, dentro do corpo, mas ao mesmo tempo na interface, pronto, entre a parte de dentro e a parte de fora, que não dá pra gente entender que parece que está dentro. Uma vez que você entrou pela boca, está dentro, mas lembra que é um conceito errado, uma vez que a boca continua do meio externo, correto? É uma continuidade, não existe aí uma barreira para você. O meio externo, como eu disse, ele continua para dentro da boca. Então ali convive toda uma microflora, toda uma microecologia, e é tanto micróbio, vamos dizer assim, micróbio querendo dizer organismos microscópicos, que estima-se que nós tenhamos 10 vezes mais células de micróbios no nosso organismo do que células no nosso corpo. Estima-se que até 2 quilos de micróbios ou de microflora, de microfauna, dessa microecologia estão dentro do nosso tubo digestivo, do nosso intestino. Então a resposta àquela pergunta do vermífugo não é tão fácil e direta como você pode achar. Ah, mas não existe verminose? Existe. Mas se você pensar que quase todo mundo deve ter algum protozoário, algum euminto, algum verme no intestino, mas nem todo mundo está doente disso, é uma coisa que tem que te fazer pensar. Então o que você tem que pensar? Que pensamento que a gente pode tirar? Que hipótese que a gente pode tirar disso e que está ficando cada vez mais forte? É uma coisa que nós podemos comparar com a ecologia fora do nosso corpo.
Vamos pensar num ambiente ecologicamente rico, ecologicamente estável, sustentável. Vamos pegar a floresta amazônica. Então lá tem árvore, lá tem bicho, lá tem fungo, lá tem bactéria, tem vírus, tem parasitas e está tudo em equilíbrio. Se alguém resolver fazer o seguinte, olha, nós vamos limpar essas árvores dos parasitas delas. Nós vamos tirar as orquídeas, outros parasitas que existem e que estão ali, digamos assim, com aquelas árvores criando, às vezes matando algumas árvores ali no meio da floresta. Tá, o que isso pode acontecer? Pode causar desequilíbrio em outros aspectos da ecologia daquela floresta que não estavam previstos. Vai ver que podia ter algum bicho que se alimentava daquele parasita das árvores e que aquele bicho era importante para um aspecto maior da ecologia, e aí você matou o alimento daquele bicho porque você quis matar os parasitas daquela floresta, aquilo que você entendia como se fossem os parasitas da floresta. E aí o que vai acontecer? Um desequilíbrio ecológico que pode resultar numa verdadeira doença até na extinção daquela floresta. Hoje existem até estudos mostrando que o eterno convívio nosso com esses organismos que estão na nossa microflora determina em grande parte a nossa competência imunológica. Se você vai ou não ter uma doença autoimune, pode depender da presença desses micróbios e até desses eumintos que podem estar na tua flora intestinal. Parasitas, eu quero dizer também, não só os eumintos, outros parasitas. Tem um estudo que eu li que mostra que, por exemplo, a presença de um parasita, que é a Giardia intestinalis, pode proteger certas populações de diarreia. Então, o estudo questiona que, todas as diarreias são provocadas por giardíase. Então, é complexo, é muito complexo. A melhor resposta à pergunta, devo tomar vermífugo todo ano? Devo dar para meu filho saudável vermífugo todo ano? Minha resposta seria não, para isso, tendo em consideração o que eu acabei de explicar. Agora, cada caso é um caso. Você tem que falar com o teu médico, o médico do teu filho, para ver se aplica essa explicação para o teu caso. O que eu posso te dizer é que essa explicação se aplica à população saudável. Agora, aquela população que vive com antibiótico, vive com uma má alimentação, tudo coisa industrializada, aí pode depender de cada situação em particular. Nós temos que entender que uma dica de saúde serve para todo mundo, mas é um alerta para as pessoas que estão saudáveis, se sentem bem e estão tomando aí vermífugo todo ano achando que está fazendo uma manutenção. Matar essa flora pode causar sim um desequilíbrio na nossa ecologia. Existe também hoje a figura do exame de fezes. Você faz o exame, você vê que parasitas você tem, se é que aparece algum. Na verdade são vários exames, existem várias técnicas até no laboratório para detectar. Teu médico em parceria com você vão fazer isso. E aí, uma vez isso feito, você tem um cenário muito mais objetivo de trabalho, sempre com a ajuda do teu médico. Você tem que ver principalmente também se você tem algum sintoma. Você tem sintoma ou você está completamente assintomático, saudável? Sintomas de verminose podem ser muito variados. Tem os clássicos, que então são as diarreias, mas aí você também pode ter tido uma virose, comeu alguma coisa, ganhou uma virose e tem que saber diferenciar. Você pode ter dores na barriga, você pode ter constipação intestinal, você pode ter alteração da consistência das fezes e outros sintomas inespecíficos, uma febre baixa e dores de cabeça também podem acontecer. Existem exames de sangue que podem detectar, por exemplo, a presença de um tipo de glóbulo vermelho chamado eosinófilos, em quantidade excessiva, que pode ser indicativo de um estresse na área de verminose. Mas tudo isso depende da interpretação do teu exame pelo teu médico.
mais uma vez, orientação geral para a população saudável é não fazer isso por conta própria. Para a população que não está saudável, também, mais que ninguém, não é para fazer isso por conta própria. Leve em consideração que a ecologia da nossa microflora, do microecossistema que vive dentro da gente, pode nos tornar mais ou menos saudáveis, mais ou menos imunologicamente competentes. E com isso em mente, vai para o teu médico e discute com o teu médico se é o caso ou não de usar o vermífugo.